Fala galera do Boteco Connection, beleza com vocês? Tranquilos? Rafael Barba, mais uma vez chegando aqui pra gente conversar, para fazer aí breves comentários acerca do que rolou ontem e de todas as discussões que estão acontecendo sobre o chamado lawfare que o Ciro começou a sofrer a partir do dia de ontem, a partir da manhã de ontem, quando a Polícia Federal apareceu em sua casa, na casa do seu irmão Cid Gomes e de outros ali supostamente investigados por corrupção na construção da Arena Castelão para a Copa do Mundo de 2014, tá? O que a gente pode comentar em relação a isso? A partir do momento em que a Polícia Federal chega na casa do Ciro Gomes, ele recebe a polícia faz o seu trabalho, faz o que tem que fazer. Segundo o Ciro, eles estavam até um pouco constrangidos em relação ao trabalho. Não dá para saber, pode ser retórica do Ciro, né? Porque o lavajatismo tomou um pouco de conta, né, das instituições brasileiras. Haja vista que o juiz que determinou, né, que a polícia fosse até a casa dos Gomes é um juiz... todos os indícios mostram que esse juiz é um juiz bolsonarista, é um juiz que tem aí um perfil lavajatista, né, punitivista, autoritário, né? Já levantaram a capivara dele aí de algumas decisões. A mais polêmica, uma recente, talvez seja essa do antissemitismo, ou seja, que ele absolveu um cidadão que estava com discursos extremamente antissemitas, né, extremamente protofascistas, né, e ele absolveu esse cara num processo. Então por aí você já vê o nível do juiz. Nós sabemos bem o nível do juiz. Eu tenho um amigo advogado criminalista, o César Duarte, que já esteve inclusive aqui no canal, que já fala muito sobre isso, sobre a questão do Ministério Público no Brasil, sobre essa questão dos juízes serem juízes muito punitivistas, rasgarem, né, a Constituição, rasgarem as leis para promover um tipo de justiça punitivista, né? Mas isso fica para um outro momento. Eu vou chamar inclusive o César para a gente conversar sobre isso aqui no Boteco. Mas voltando ao caso do Ciro, o que foi interessante de toda essa movimentação é que o Ciro acabou tendo muito espaço em vários veículos de comunicação para se defender. E ele foi e se defendeu com maestria, tá? Se defendeu com maestria. Apontou ali diversas teses que corroboram a sua versão, ou seja, no mandado dizia que o Ciro ele era um agente público. Sim, ele era um agente público, ele era deputado federal, mas ele não era um agente público ligado às questões que envolviam a Copa do Mundo de 2014. Ele não era um agente do estado do Ceará, e sim o seu irmão Cid Gomes, que era o governador da época. Portanto, ele não era um agente público do estado do Ceará, né? Só isso já configura uma bizarrice nesse mandado de busca, né? Uma outra questão a considerar, né? O Ciro houve uma delação premiada, né, de um cara dessa empreiteira, e o Ciro trouxe uma questão importante nessas defesas que ele fez durante todo o dia de ontem, de que a licitação vencida por essa empresa foi pelo menor preço, ou seja, foi feito tudo dentro da lei, como manda a lei, rigorosamente dentro da lei, segundo o Ciro Gomes disse, e essa empresa ganhou a licitação com o menor preço, o que é algo normal e é algo que precisa ser feito porque estamos falando de dinheiro público, não é? Então por aí já cai um pouco por terra essa questão da propina. Se tivesse sido uma empresa que não tinha o menor preço dentro do escopo necessário, aí você pode desconfiar, mas foi a empresa com o menor preço dentro do escopo, então acho muito difícil. Um outro dado que o Ciro trouxe, muito importante, é que os pagamentos não eram feitos pelo Tesouro do Estado do Ceará. Os pagamentos eram feitos pelo BNDES, ou seja, pelo Banco de Desenvolvimento Nacional, né? Então, não há como haver corrupção partindo do Estado do Ceará, porque
o pagamento das parcelas era feito pelo BNDES, que é um órgão federal. E muito difícil que o governador do estado tenha gerência sobre pessoas do BNDES para cometer qualquer tipo de ato fraudulento, ato de corrupção. Então, o Ciro trazendo esses elementos derruba muito a tese e a moral dessa operação. Portanto, configurando-se aí como o que muitos estão chamando na imprensa de lawfare contra o Ciro Gomes, e eu corroboro com essa tese. Considero que seja uma ação política talvez orquestrada por um grupo lavajatista ainda bolsonarista. Não sabemos se houve, vamos dizer, o dedo do Bolsonaro nessa ação. Talvez tenha tido, talvez tenha acontecido, né? Porque o Bolsonaro vem sendo atacado fortemente pelo Ciro Gomes, né? E o Ciro Gomes acaba se tornando uma pedra no sapato, né? Desse protofascista chamado Bolsonaro, que pretende continuar no poder nas próximas eleições. Não acontecerá, tá? Não acontecerá, mas ele pretende. Portanto, existe uma chance de haver o dedo do Bolsonaro, mas também existe uma chance de ser apenas os lavajatistas querendo prejudicar o Ciro, porque o Ciro também ultimamente vem batendo pesado no Sérgio Moro, que seria o cara a presidir o Brasil na preferência desses lavajatistas, na preferência desses ex-bolsonaristas arrependidos, né? Portanto, pode ser que esse juiz protofascista, antissemita, pelo que parece a partir da sua decisão no caso do cara que ele absolveu, parece que ele realmente tem uma raiva do Ciro e está querendo perseguir ali os Ferreira Gomes, usando-se de um expediente já antigo, porque essa delação foi uma delação de, se eu não me engano, de 2017 ou de 2012, eu não me engano, preciso recordar agora para trazer para vocês aqui, mas eu não estou com a certeza aqui agora para fazer o vídeo, mas acho que foi uma delação aí, e essa coisa vem se arrolando desde 2017, né? E só agora. E por que só agora, né? Porque se daqui 10 meses vai ter eleições, é preciso destruir os inimigos, né? Mas o Ciro, muito seguramente respondeu várias questões e conseguiu fazer a sua defesa com maestria aí ontem nos canais de televisão. Portanto, ao meu ver, na minha ótica, eu acho que o Ciro ele saiu fortalecido desse episódio, tá? Ele saiu fortalecido. Acho que ele conseguiu explicar muito bem, inclusive dizendo que, apesar dele ser uma pessoa limpa na política, apesar dele não ter nunca sido processado e nem para ser absolvido, como ele diz, nos últimos 40 anos de vida pública, ele acha que tem sim que vir a público para esclarecer e para mostrar tudo que é necessário para que o povo, para que as pessoas entendam que ele é uma pessoa inocente, que ele é uma pessoa idônea e que ele é uma pessoa que merece sim o meu voto, o seu voto e o voto de quem quiser que seja para as eleições presidenciais de 2022. Agora eu gostaria também de fazer um outro comentário acerca dos apoios que o Ciro recebeu. O Ciro recebeu apoio da Heloísa Helena, recebeu apoio da Marina Silva, recebeu apoio da ex-presidente Dilma e recebeu apoio também do ex-presidente Lula. Ou seja, ele recebeu apoio de diversos políticos, para citar alguns desses, que são figuras bem conhecidas, né? Heloísa Helena, a Marina Silva, a ex-presidente Dilma e o ex-presidente Lula. Todos eles se solidarizaram com o Ciro. O que eu considerei um erro do Ciro foi que o Ciro, numa entrevista com o Datena, na primeira do dia, aliás, em que ele estava se defendendo, ele fez uma fala dando a entender que o Lula também é ladrão, que o Lula é ladrão. E eu considero um erro. Considero um erro de narrativa, um erro comunicacional. E eu vou explicar por quê. Eu tenho a mesma opinião e a mesma tese acerca disso que o querido professor André Jacobina, do canal A Nova Máquina do Tempo, tem. Ele tem uma opinião, expressou a sua opinião num vídeo, eu assisti o vídeo do professor André Jacobina,
E eu também tenho essa impressão, concordo com o professor André Jacobina. Ele é uma pessoa mais qualificada do que eu no que tange a fazer análise de discurso, porque ele tem mestrado e doutorado nessa questão. Eu não tenho, tá? Eu sou uma pessoa da área da cultura, sou especializado na área da cultura, patrimônio histórico e cultural, né, gestão cultural. Eu não sou uma pessoa ligada a essa questão do análise do discurso. Então eu considero muito a opinião do professor André Jacobina, do canal A Nova Máquina do Tempo. E concordo com ele. O que ele diz? Que o Ciro, quando ataca Lula, ele ataca o governo Lula, ele ataca Lula pessoa jurídica, Lula governante, Lula que coadunou com e trabalhou com um governo que teve corrupção sistêmica rolando ali no aparato governamental. Ele não diz que o Lula é ladrão na pessoa física, ou seja, enriqueceu-se ilicitamente. Muito embora ele deixe assim vamos dizer assim, uma pulga atrás da orelha do ouvinte quando ele fala que o Lula tem um patrimônio muito maior do que o dele, sendo um ex-metalúrgico, não tendo recebido herança, esse tipo de coisa. Então fica uma coisa no ar que eu considero um erro do Ciro. Eu não gosto quando o Ciro parte para esse tipo de análise, para esse tipo de ataque. Por quê? Muito embora eu considere que o debate de corrupção seja um debate que precisa ser feito, precisa ser enfrentado pela esquerda, porque o Brasil é um país moralista, tá? Nós não podemos deixar para a direita a questão do combate à corrupção. Inclusive o PT era um partido que sempre lutou contra a corrupção, que sempre apontou o dedo para os corruptos da direita, né? Então nós temos que compreender que a esquerda não pode abandonar essa bandeira apenas porque o PT se arrolou em corrupção. Nós não podemos cair no discurso simples de dizer não, nós não podemos aceitar o discurso moralista no campo da esquerda, porque isso é arma da direita. Não, gente. Na minha opinião, não. Na minha opinião, a esquerda precisa sim empunhar a bandeira da corrupção. E aqueles que tiveram seus erros, como o Partido dos Trabalhadores, né, que houve o Mensalão, houve o Petrolão, isso é inegável. Houve abusos na Lava Jato? Houve. Houve abusos contra o presidente Lula? Houve. Ciro denunciou isso, eu denunciei isso aqui no canal, denunciei isso no meu Facebook. As pessoas denunciam isso o tempo todo. A questão é, não há que se substituir uma coisa por outra. Nós temos que defender os inocentes, defender aqueles que têm sofrido perseguição arbitrária, que estão sendo julgados e presos sem provas, apenas pela questão do domínio do fato, apenas pela questão da convicção, né? Apenas pelo uso do direito anglo-saxão, que é o direito que não vige no Brasil, diga-se de passagem. O que vige no Brasil é o direito romano, tá? Ou seja, para prender alguém no Brasil você precisa ter prova cabal, né? E não apenas conjunto indiciário, como diz no direito anglo-saxão. Isso também é uma discussão que eu posso trazer aqui com o meu amigo, inclusive, o César Duarte, que é um advogado sensacional, que eu gosto muito, sigo ele no Facebook, sigam lá o César Duarte, que é um cara incrível. Então, a bandeira da corrupção precisa sim ser uma bandeira também da esquerda. Nós não podemos deixar que a direita, né, lute para apenas a direita sozinha lute contra a corrupção, ou pelo menos no seu discurso ela lute contra a corrupção, né, e aponte para a corrupção dos outros. Não, nós também temos que fazer. A esquerda também tem que ser sim uma esquerda limpa, uma esquerda que combata a corrupção todos os dias. Porque a corrupção ela não vai acabar, nós sabemos disso. Mas é preciso que a esquerda tenha um discurso de inovação institucional, de dar poder à Polícia Federal, de dar mais investimentos à Polícia Investigativa. Para quê? Para que a corrupção, ao menos, seja combatida. Então nós precisamos sim que a esquerda tenha um discurso e tenha uma praxis contra a corrupção. Nós não podemos deixar isso para os nossos adversários políticos, tá? E eu acho que é por isso que o Ciro, muitas vezes, ele bate nos seus adversários políticos. E o PT é um adversário político. Apesar de estarmos
do mesmo lado da trincheira, talvez não estejamos ali no mesmo buraco na trincheira. Estejamos em buracos diferentes, mas lutando contra um inimigo comum. Só que quando uma pessoa da nossa trincheira está cometendo alguma coisa que prejudica o lado de cá, pelo menos na questão da percepção do povo, eu preciso apontar o erro aqui do camarada. E é o que o Ciro vem fazendo e às vezes incomoda muitos petistas que hoje não tem mais um discurso udanista que o PT tinha nos anos 80 e até ali nos anos 90, tá? Então é isso, gente. Eu acho que o Ciro precisa mudar o seu discurso. Eu não gosto quando o Ciro ele deixa entender que o Lula é um ladrão corrupto na pessoa física, tá? Eu acho que ele pode mudar o seu discurso, como disse o professor André Jacobina. Eu acho que o Ciro tem que pensar e tem que melhorar o seu discurso para deixar mais claro que quando ele está falando da corrupção no PT, ele está falando de uma corrupção sistêmica, que o PT também participou, que o PT, enquanto governo, participou aparelhando ali algumas instituições, colocando pessoas corruptas em cargos para que essas pessoas pudessem promover ali ações de corrupção, para que ações de governo pudessem ser feitas, entendeu? Ou seja, não dá para negar algumas ações. Por exemplo, o Eduardo Cunha, que era um ladrão costumaz, processado, e um cara que estava arrolado em várias coisas. Está preso, né? Ou pelo menos estava preso, por conta dessas questões. E quem colocou ele lá? O Lula indicou ele para Furnas, que é um lugar que chove dinheiro, para ele poder comprar um deputado, e depois se voltou contra a Dilma e fez o impeachment da Dilma, né? Então acho que o Ciro pode não amenizar o discurso contra a corrupção que o PT participou, mas deixar claro do que ele está falando e sobre a maneira como ele tem que falar, né? Ele precisa deixar claro isso, ele precisa deixar que ele não está falando que o Lula é corrupto na pessoa física, mas sim que o Lula é um corrupto na questão que, por ter participado de um sistema, por ter participado de um governo em que esteve arrolado em corrupção. Então acho que esse o Ciro pode fazer, porque as evidências existem, né? Talvez ele possa trabalhar nesse sentido. Eu não sei se seria vamos dizer, a maneira mais inteligente de trabalhar, porque nós estamos vendo aí nas pesquisas, o Ciro está junto com o Moro ali, que é um cara que acabou de entrar no páreo. Então eu não sei até que ponto isso é tão inteligente assim para o Ciro. O fato é que o Ciro, ninguém controla candidato, o Ciro é um cara que está aí fazendo as coisas, é bem assessorado, tem o Santana ali como marqueteiro. Não sei se eles sabem exatamente o que estão fazendo, não sou eu que vou dizer que eles não sabem o que estão fazendo. Eu acredito apenas que não seja talvez a melhor estratégia para o Ciro atacar tanto o PT pelo lado apenas da corrupção. Eu acho que poderia trabalhar muito mais na questão apenas das diferenças de projeto econômico, nas diferenças de projeto de país, nas diferenças de projeto social, nas diferenças de biografia, nas diferenças de praxis, porque o Ciro tem muita prática para poder mostrar para as pessoas como ex-governador, ex-ministro, ex-prefeito, né? Muitas realizações ele fez exitosas, né? Então acho que poderia trabalhar por esse lado e não apenas trabalhar de uma maneira que acaba se configurando na cabeça de muita gente como um antipetismo do Ciro, né? E eu vejo até muitos ciristas embarcando nesse antipetismo, o que eu considero também um erro, tá? A gente pode, obviamente, mostrar as incongruências e os erros que o PT cometeu, obviamente, mas sem partir para uma questão tão moralista, para uma questão tão antipetista, né? Porque não é bem assim que funcionam as coisas, né? Enfim, na questão do Ciro Gomes, eu acho que é isso. Fica aí essa impressão de que o Ciro ele saiu fortalecido, né?
saiu fortalecido desse episódio de ontem, desse lawfare promovido aí. E eu acho que foi importante o apoio que o Ciro recebeu da Dilma, recebeu do Lula, da Heloísa Helena, da Marina Silva, de tantos outros, né? Muito embora precisamos reconhecer que o apoio recebido de Dilma e recebido de Lula é um apoio que precisa ser entendido como algo que beneficia a narrativa de lawfare do Lula, tá? Ou seja, o Lula se solidarizou com o Ciro com uma medida inteligente, porque essa maneira de se solidarizar com o Ciro beneficia a sua narrativa de ter sofrido lawfare. Muito embora tenha algumas diferenças aí nesse lawfare, porque a Polícia Federal, quando chegou até a casa do Lula e tal, o Lula sabia que estava sendo processado, sabia que estava sendo investigado. O Ciro nem isso sabia, nem sabia que estava sendo investigado. Portanto, é de uma violência realmente muito grande isso que o Ciro sofreu ontem. Mas a gente sabe que é do jogo político, a gente sabe que nós vivemos num país onde as instituições são muito fragilizadas. As instituições democráticas no Brasil são aparelhadas por corruptos. E nós sabemos que o nosso sistema jurídico sofre de problemas muito graves no que tange ao lavajatismo, ao punitivismo, e a uma maneira de fazer direito que tem rasgado algumas leis e rasgado a Constituição. Então a gente tem que ter muita serenidade em relação ao que aconteceu ontem, né, com o Ciro e o que tem acontecido com outros atores da esquerda, né? Essa perseguição, esse uso do Estado para perseguir adversários políticos. Isso vai se intensificar, tá, em 2022, tenham certeza. Bolsonaro vai fazer de tudo que estiver ao seu alcance, os bolsonaristas, os lavajatistas vão fazer de tudo que estiver ao alcance deles para que o Lula não vença as eleições, para que o Ciro não chegue ao segundo turno. Então é isso, muita coisa vai acontecer, muita coisa vai passar debaixo dessa ponte ainda, e a gente precisa ficar atento, ficar esperto, como pessoas do campo progressista e pessoas do campo da esquerda, tá? Então acho que é isso, galera. Talvez eu faça uma live ainda essa semana para conversar. Estou falando com vocês hoje, no dia 16/12. Tá? Talvez eu faça uma live hoje à noite, convide alguns amigos para trocar uma ideia sobre o que está acontecendo. E é isso. Um abraço a todos aí. Tamo junto. É nóis.